A paz do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite do pastor e me senti na obrigação de fazer tudo que Deus pede. Nada mais, nada menos que o Espírito Santo pode fazer nesse lugar. E eu também fiquei muito feliz de ver os irmãos deixar as suas casas e virem aqui para buscar o reino de Deus, porque, amados, um dos melhores lugares para você buscar o reino de Deus é aqui na casa do Senhor. Amados, minha esposa está lá no cantinho, bem lá no cantinho. Chama-se Viviane, ela também é cooperadora. E a gente já está, agora dia 5 vai fazer 6 meses que nós estamos na Jerusalém. Muitos quase não sabem, né? Porque a gente saiu, a gente veio aqui, a gente se sentiu em casa, mas eu falei, precisamos conhecer agora na totalidade. Né? A gente só não foi ainda em Carambeí, por motivo de força maior, mas com o maior prazer a gente vai visitar lá. E a gente quer conhecer a igreja na totalidade. A gente se envolveu em tudo quanto é canto lá na igreja lá da Roma. A gente foi em tudo quanto é, até retiro de jovens a gente estava envolvido. Para poder conhecer a fundo mesmo a igreja. Amados, fiquem de pé, por favor. Abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 25. Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá bom. Encontraram o Evangelho de Mateus, irmãos? Mateus 25. Maranata. O noivo vem. Maranata. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lamparinas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lamparinas, amado. E, tardando o noivo, o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, as suas lamparinas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lamparinas se apagaram. Nossas lamparinas se apagam. Que se apagam quer dizer que não estão apagadas. Se apagam quer dizer que não se apagou. Elas se apagam. Elas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso de nós, não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta.
E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podeis assentar, irmãos. Falar as músicas hoje, os louvores aqui, amado, falaram tudo, né? Eu nem precisaria pregar mais, porque teve 2 louvores de noivo aqui, né? Uma maravilha. Amados, eu quero fazer um pequeno passeio aqui antes de entrar na palavra. Porque nós temos que falar aquilo que importa, que é o reino de Deus, a salvação. Então, mas a gente vai lá para João 3, mas não precisa abrir a Bíblia. A gente vai entrar lá em João 3 e a gente vai ali falar ali ver ali o nosso profeta maior, o maior profeta é ali João. Então João, esse que pregava no deserto, esse que comia gafanhotos, mel silvestre, esse que veio endireitar as veredas para a vinda do noivo, para a vinda do nosso Senhor. Ele batizava ali no deserto, à beira do Rio Jordão. E ele tinha uma coisa muito curiosa. A pregação de João era muito parecida com a pregação de Jonas. E Jonas, ele teve uma pregação mais curta. A pregação mais curta da Bíblia é de Jonas. Daqui a 40 dias, Deus vai destruir Nínive. O dia inteiro, daqui a 40 dias. Arrepende-te. Daqui a 40 dias, Deus vai destruir Nínive. E ficou o dia inteiro dando volta por Nínive. O prefeito daquela cidade levantou um grande jejum. Então, ricos e pobres, poderosos, amados, animais, todo mundo entraram no jejum, se vestiram de roupas, de vestes de saco e entraram no jejum. E aquela cidade foi salva, aquela nação foi salva. Que é uma coisa que eu quero dizer, irmão, Deus, ele não quer matar ninguém. Ele só quer que alguém se importe. Ainda que Jonas talvez fosse um pouco arredio, mas ele se importou. Ainda que Deus teve que colocar ele na barriga de um peixe, mas ele se importou. Amados, então, a pregação agora de João Batista é: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, irmãos, é chegado o reino dos céus. E é uma coisa muito que vocês têm que entrar no coração de vocês, amados. É que a palavra arrependimento, ela tem um poder atômico. Prova que arrependimento, eu cresci pensando que arrependimento era quando eu brigava com a minha amiguinha, a minha mãe, vai pedir desculpa. E eu falei: então me arrependi. Eu me arrependi e pedi desculpa para ela, Desculpa, tá tudo bem. Pensei que esse arrependimento era que você briga, que você vai, afronta uma pessoa, aí você vai lá, se arrepende e pede perdão. Eu achava que esse arrependimento era uma coisa tão simples assim. Mas Deus me mostrou que arrependimento é algo grandioso, algo que salva. Algo que te coloca lá dentro da sala com Jesus, com o noivo.
E arrependimento é aquilo que Paulo fala em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vossa mente, do vosso pensamento. E experimentais qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, amados, arrependimento é renovação de mente, é transformação de coração. Arrependimento é você que tinha fortalezas, que a gente cresceu cheio de fortalezas. Quem era católico tem fortalezas até hoje, está difícil. Fortalezas malignas, ventos de doutrina. Isso trava a gente, trava a nossa salvação, né? Então a gente precisa. O arrependimento, ele acaba curando, quebrando essas fortalezas, ele acaba destruindo essas fortalezas. O arrependimento também é quando você está indo uma direção errada, na direção, se afastando de Deus, né? Quando você está indo para a Babilônia, aí Deus fala, volta, né? O pastor pega com aquele, às vezes o pastor pega com aquele cajado, né? Tem um arco aqui, né? Ele pega no pescoço da ovelhinha e volta. Isso é o arrependimento à força, né, amados? Mas você faz a curva e volta para a direção de Deus. Se converte seu coração, se converte tua mente, teu corpo. E aí João Batista batizava, vinha milhares de pessoas de Judeia, vinha de Jerusalém. E João Batista pregando, e ganhando isso. E batizando nas águas. Aí, até que chega aquele que vai ser o nosso noivo, né? Que seria o noivo, que hoje é o noivo. Naquele tempo ainda ele era o Jesus de Nazaré, o filho de Maria, o filho de José. Aí chega Jesus, aí ele batiza o Senhor. Aí desce o Espírito Santo em forma de pomba sobre o nosso Senhor. Aí brada do céu, amado, os céus estão abertos nesse lugar. Eu não sei pregar sem eu enxergar o Senhor Jesus. Ele passeia, ele abraça cada um. Eu consigo ver ele, amado. Ele de branco, sempre que eu prego, ele está aqui. Então Jesus Cristo é batizado, agora o Pai fala: este é o meu filho que me dá tanto prazer, me dá grande prazer. E agora, o nosso Senhor é levado para o deserto pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Mas agora eu vou sair dessa cena, nós vamos para um outro episódio. Esse episódio que é em João 3. Nicodemos, de noite, ele vai encontrar o nosso Senhor Jesus. Porque ele tinha medo de ser visto pelos judeus e era um convertido, mas ele tinha um certo receio. E ele, Nicodemos, ele, acho que alguns falam que ele é o protetor daquelas pessoas que são ingênuas, protetor dos ingênuos. E Nicodemos fala: Senhor, sei que é da parte de Deus, e que tu fazes maravilhas, milagres. Ninguém faria isso se não fosse por ele. Aí Jesus fala: em verdade vos digo, se não nascer de novo, não herdará a vida eterna. Mas aí Nicodemos confronta Jesus de volta. Mas Senhor, aquela inocência, pode um homem já velho entrar no ventre da sua mãe
e nascer novamente. Aí Jesus fala novamente: em verdade vos digo, que se não nascer da água e do Espírito, não herdará o reino dos céus. Eu creio que Deus, já desde os louvores, está dando um recado. O pastor já falou aqui do reino dos céus. Amado, se Jesus viesse hoje, eu tenho certeza que todas as cadeiras ficariam vazias aqui. Porque dentro de você hoje saiu uma voz: eis-me aqui, Senhor. E é isso que Ele quer. Ele só quer que você esteja com Ele. Ele só quer estar com você. Ele só quer que você esteja com Ele. O céu é incompleto, amados. Ele só vai ser completo no dia que você estiver lá. No dia que a igreja estiver lá com Ele, o céu está completo. Aí começam as festas de bodas, os banquetes. Então, amados, nós estamos falando aqui hoje de reino de Deus, reino dos céus. Né? Reino de Deus, reino dos céus é o mesmo reino. Se você ler a parábola do jovem rico, você vai ver que na mesma parábola Jesus fala reino de Deus e reino dos céus. E agora, dada essa palavrinha, vou entrar agora para a palavra. Então, a palavra diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Então, esse primeiro versículo identifica que são 10 igrejas. Deus sempre, Ele tipifica a mulher, né? Ele compara sempre a mulher com a igreja. Glórias a Deus por isso. E a noiva, as mulheres, as princesas do Senhor, amado. Eu sempre digo para meus amigos assim que, se você não quer ouvir o Espírito Santo, ouça a tua esposa. Ela sempre tem uma palavra. E amados, aqui significa 10 vezes a totalidade das igrejas. Eu vou resumir as igrejas aqui, vai ficar bem fácil de você entender a palavra. 10 virgens, aqui simboliza todas as igrejas da terra. Todas as igrejas da terra são as 10 virgens aqui. 5, porém, prudentes, sábias, e 5 loucas. Então, Jesus não está falando que o reino dos céus é semelhante a 5 prudentes. São 10. São 10. E aí você fala: mas eu sou da igreja. As loucas também eram. Você vai falar: mas eu leio Bíblia. As loucas também liam Bíblia. Mas eu dou dízimo, dou oferta. As loucas também davam oferta. Mas eu uso vestido. As loucas também usavam vestido. Eu uso véu. As loucas também usavam véu. Porque eram 10 virgens. Eram iguais. Elas tiveram a oportunidade de sair juntas, no mesmo lugar, sem vantagem para ninguém, sem desvantagem para ninguém. Até então elas eram todas noivas, né? Eram todas noivas do Senhor. Mas aí a pessoa: mas eu sou pregador. Mas as loucas também eram pregador. Eu era cantor. As loucas também são os cantores. Amados, eu usava terno e gravata para pregar. As loucas também usavam. No contexto da totalidade, amado, dá para ver que nós estamos muito inseridos nela. Não das loucas, mas estamos na totalidade.
das prudentes. E mesmo assim, com tudo que elas fazem igual à nossa igreja hoje, elas ficaram. Elas não subiram. As virgens loucas, elas representam aqueles crentes que têm lamparinas, mas não têm o azeite. Elas têm aquelas lamparinas brilhantes, lindas, mas de ouro, mas sem azeite. E o nosso Senhor fala buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas, inclusive o azeite. Todas essas coisas, mas inclusive o azeite. Todas essas coisas. O azeite inclui. Então buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça. Amado, por muito tempo a igreja ela vem muitas vezes buscando tudo menos o reino. Ela está buscando moda, modismo diferenciado, ela está buscando aquilo que não agrada a Deus, buscando profetas que são lobos e botando na igreja para pregar, lobos mercenários que matam as suas ovelhas, que tiram você da salvação, tiram você do caminho da salvação. E aí Jesus fala: sem mim nada podereis fazer, porque nós queremos fazer a nossa força, do nosso jeito. Mas eu sei fazer, eu sei. Você sabe que o que mais derruba o crente, amado, é aquilo que você sabe, não é aquilo que você não sabe. Quando você fala que sabe, você já entende que você não precisa mais nem de Deus. Então, amados, sem mim, Jesus fala, nada podereis fazer. E a vontade de Deus, amado, na Bíblia, Ele quer salvar todas as pessoas. Todas. Porque Jesus, Ele falou, Ele morreu na cruz por todos. Os que estavam antes, os de hoje e os de amanhã. A graça dele veio sobre nós, não veio em prestação. Não, ele veio lá, os teus pecados que estavam lá atrás, a graça abraçou. O de hoje, o de amanhã, a graça, ela varre. Deus não se permite lembrar dos teus pecados, amado. Mas também, as 5 loucas também estavam esperando o noivo. E eu pergunto aqui, amados, só uma vez, levante a mão. Quem está esperando o noivo? Ninguém levantou a mão, então poucos estão. Levante mais uma vez a mão. Quem está esperando o noivo? Aí, amados, ele vem. A única certeza que nós temos é que ele vem. Amados, porque a questão não é você estar esperando. A questão é como você está esperando. Essa hora que tem uma pulguinha, né, na orelha da pessoa. Porque as 5 virgens loucas, as virgens loucas, então elas representam aqueles crentes que estão esperando a vinda de Jesus de qualquer jeito. De qualquer jeito. De qualquer, assim, faça aí, mas está meio escondido, tá bom, faça de qualquer jeito que ninguém vai ver. Faça um louvor aí, mas um louvorzinho de qualquer jeito aí, mas, faça rapidinho. Irmãos, eu estava essa semana assistindo um filme
John Wick 4, e eu vi uma frase que me impactou. No começo do filme, falei, mas vamos assistir, depois eu volto e rever essa frase. Aí, no fim do filme, essa frase novamente foi citada. E essa frase, eu não sabia que eu já tinha lido ela mais 5 vezes, que eu li o livro do autor, T. Harv Eker. Eu já tinha lido 5 vezes o livro do autor. Inclusive, alguns audiolivros, né, para a gente quer. Porque eu vou falar o nome do livro aqui, irmão, vocês vão comprar. É O Segredo da Mente Milionária. Ainda não estou, mas estou na fé. Mas eu sou filho do rei, né, amado? Quem está no reino é mais rico do que todo mundo. Né? Quem está no reino da Inglaterra são riquíssimos. Né? Esse dia nós estávamos no Catar, né, na Copa, né? Estávamos pela televisão, mas estávamos lá no Catar. A gente vê que os vasos do banheiro deles são feitos de ouro. Você imagina como é que vai ser a nossa cidade no céu. Então, amados, a igreja está fazendo, as igrejas, no geral, na totalidade, 10, né? Todas as igrejas da terra. Elas estão fazendo uma coisa de qualquer jeito. Então, a frase que eu ouvi lá é assim: como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. Pegaram? Do jeito que você faz qualquer coisa na tua vida, na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, na igreja, é o jeito que você faz tudo na tua vida. Inclusive a obra de Deus. Então essas 5 loucas, então elas representam então essas que fazem a coisa de qualquer jeito, irmão. E Deus fala que sem santificação ninguém verá Deus. A gente precisa estar cheio do Espírito. Sem santificação, a gente não vai entrar. Você não vai chegar na porta. Mesmo que chegue na porta, você não entra. Amado, então, essas igrejas, amado, então, o que acontece? Eu já tive dentro de muitas igrejas, aqui em Ponta Grossa, algumas fora, com a minha esposa, com a Vivi. E a gente vê que normalmente tem uma pessoa que faz tudo, é o Severino da igreja. O Severino que faz tudo da igreja. Então ele prega, ele louva, aí ele já prega, depois ele vai para a porta, ele é porteiro, aí ele participa da oração dos irmãos, das irmãs, e aí ele quer abrir o culto também, então ele quer abraçar. Eu vejo que uma pessoa às vezes faz tudo na igreja. A gente vê, tem 10 pessoas querendo trabalhar e não pode. Porque essa pessoa quer fazer abraçar tudo, e ela faz de qualquer jeito. Né? Uma coisa maravilhosa que eu tenho visto nessa igreja, além da organização, mas é o louvor desses homens. Eles fazem perfeito, amado. É como a Virgem prudente faz. Né? Amados, as igrejas estão tendo assim uma coisa de não tem acolhimento. Eu tenho visto que pessoas que você está dentro da igreja, você está lá tanto tempo na igreja, a pessoa nunca olha na tua cara. Não tem a união. Está faltando humildade na casa do Senhor. E o Senhor, Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Mas agora a gente olha para muitas pregadoras aí, muitos cantores famosos e dentro das igrejas aí, em geral, na totalidade, sem generalizar ninguém. A gente vê que tem alguns soberbos no meio. Tem algumas pessoas que são soberbas.
E o irmão de Jesus, Tiago, ele escreveu que Deus resiste ao soberbo. E eu te pergunto, amado, se Deus resiste ao soberbo, o que está falando? Apartai-vos de mim, longe de mim. Mas você conhece um soberbo, esse soberbo está lá pregando. Ele está louvando, ele está lá na oração, ele está na adoração. Mas normalmente ele vai estar pregando. E eu quero perguntar para vocês, de onde que vem a inspiração dessa pessoa que é soberba? Se Jesus falar, apartai-vos de mim, de quem que vem essa inspiração? Irmãos, tudo que Deus rejeita, vem o maligno e abraça. Está faltando muita humildade na igreja. Jesus tem ensinado, cara, mas parece que as igrejas não estão aprendendo, amado. Eu senti isso na pele. Não estou falando aqui, nem ali, né? Mas na minha caminhada aí de 10 anos convertido. Nós estamos, eu e minha esposa, 10 anos convertidos. E eu quero dizer, humildade é uma coisa tão simples, mas as pessoas entendem errado, né? Não é ser melhor que os outros. A humildade é ser melhor para os outros. Mas estou entendendo errado. Eu quero ser melhor que ela. Eu quero cantar melhor. Eu quero pregar melhor que aquele. Eu quero orar. Tudo bem, na igreja tudo bem. Eu quero dançar, gosto. Nós temos umas danças gospel, não sei como é que funciona. Quero dançar melhor que elas. E esquece que Jesus, ele é a humildade em pessoa. Ele que lavou os pés dos apóstolos é a humildade em pessoa. Aí você deve estar se perguntando, mas será que eu sou soberbo ou sou humilde? Porque não é eu que sei. Não sou eu que sei. Eu até penso, eu posso ser. Mas são as outras pessoas que falam que você é. São as outras pessoas que vão dizer se você é soberbo e humilde. A gente vai entrar ali em Cafarnaum. Vamos agora para Cafarnaum. Jesus está passando em Cafarnaum com os seus discípulos, junto com aquela multidão. E ali tem um centurião. E esse centurião, ele sabe que Jesus está passando por ali, então o que ele faz? Ele envia alguns soldados ali e manda lá uma ordem. Fala para o Senhor Jesus que o meu servo está muito doente e vê se ele pode passar, se ele pode vir curá-lo, se ele pode curá-lo. Aí os servos saíram os soldados ao encontro de Jesus. E chegando lá, passaram o recado para Jesus. O meu servo está muito doente, né? Mas eram soldados então que estavam ali. E Jesus, você sabe que Jesus é judeu. E judeu tem aquela coisa, amado. O judeu, quando não é messiânico, quando não é messiânico no caso, né? Que não é convertido, tudo é imundo para ele. Se você vir um prato, o prato é imundo, ele não come. Né? O garfo, tudo é imundo. É porque o centurião era romano. Então, como é que Jesus ia entrar na casa de um homem desse que tudo é imundo ali? Mas daí o que acontece? A multidão ali conhecia o centurião. Ali a multidão que acompanhava ele, os discípulos ali, clamaram: Senhor, vai na casa desse homem, Senhor. Vai na casa dele, Senhor. Ele é uma pessoa muito boa. Ele é uma pessoa justa. Ele é amigo nosso. Ele até construiu uma sinagoga para o nosso povo, Senhor. Vai na casa dele. E todo mundo clamando aí, Senhor, vai lá. Ele é uma pessoa... Ele é muito bom, ele é uma pessoa justa. E o Senhor foi.
Aí Jesus, depois de ouvir esse clamor, ele foi. Quando ele estava no meio do caminho, aí o centurião manda outro grupo de soldados, dizendo: ó Senhor, ele manda dizer: não sou digno de que entreis debaixo do meu teto, não sou digno de que entreis na minha morada, que eu também estou debaixo da autoridade, e eu também sou a autoridade. Então eu mando, vá, ele vai. Eu mando, vem, ele vem. Eu mando, faz, ele faz. Senhor, manda uma palavra e meu servo será curado. Jesus se admirou porque ele veio para os filhos de Israel e agora ele vê uma fé que é maior do que a dos filhos de Israel. Ele se impressiona, porque é de um romano. Mas daí, amados, eu vou responder para vocês aqui a perguntinha. Se você sabe e se você não sabe, quando você é soberbo ou quando você é humilde. Você sabe quando você é soberbo? É quando você pensa que é humilde, mas todo mundo fala que você é soberbo. E sabe quando você é humilde? É quando você pensa que é soberbo. Olha o centurião. O centurião fala: eu não sou digno. Eu sou pecador. Eu mando os caras fazer, eles fazem. Eles achavam uma pessoa soberba. Mas ali o grupo, vai na casa dele, Senhor. É um homem justo. É uma pessoa humilde. Então, quando a gente é humilde, quando você pensa que é soberbo, mas todo mundo fala que você é humilde. Então, amada, essas igrejas estão fazendo as coisas de um jeito assim, que eu vou dizer, no final, amada, vai estar um pouquinho ajustada, porque hoje, como diz o pastor, hoje a comida hoje é pesada, amada, é virada de feijão com ovo e torresmo. Hoje não é leite, hoje não é sopinha. Salvação é coisa séria. Falar de salvação, amado, né? É coisa séria. As 5 virgens loucas, deixa eu só mudar aqui o tópico. Pedindo no versículo 8: dai-nos um pouco do vosso azeite. Dai-nos um pouquinho do vosso azeite. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. A Bíblia não fala estão apagadas, se apagaram. Estão se apagando. Então isso quer dizer que as loucas ainda tinham azeite. Pasmem, mas as loucas ainda tinham azeite. Era um pouquinho de azeite, mas ainda tinha azeite. E então elas representam, amado, aquelas umas assim que falam: eu oro, mas é só um pouquinho. Eu até adoro a Deus, mas é só um pouquinho. Eu vou na igreja, mas é só um pouquinho, de vez em quando. Eu até tenho fé, mas é só um pouquinho. Eu louvo, eu canto, eu dou glórias a Deus, mas é só um pouquinho. Eu até grito aleluia, mas também é só um pouquinho. Assim está a igreja das 5 loucas, amado. Só um pouquinho. Mas eu jejuo, mas é só um pouquinho. Eu até gosto de ficar em união com a igreja, em unidade e tal, mas é só um pouquinho. Aquilo me chateia. Não me chateia, cara. Aquilo me faz mal. Eu até sou humilde, mas também é só um pouquinho. Não posso ser totalmente humilde, porque nós vamos dizer que eu sou muito humilde.
Então tem que ser um pouquinho soberbo. O problema, amados, não é o que elas estavam esperando. Não é como vocês esperam. O problema é que elas tinham aparência de obreiras. Eles tinham aparência de obreiros. Eles vestiam roupas de obreiros. Elas vestiam até véu de obreiras. Elas tinham até as vestes de obreira. Até, amado, algumas até são banhadas a ouro por cima, mas é oco por dentro. Porque ela não passou, esse ouro não foi refinado no fogo de Deus. Porque é só aquela coisa por fora, aquele brilho falso. Cautelai-vos dos falsos profetas, irmãos. O Espírito Santo discerne. A gente sabe quando a pessoa é falso profeta. Você sabe quando a pessoa é um lobo? Quando você está andando no Espírito, quando você está andando no caminho do Espírito, você sabe quem que é o lobo. Você conhece o mercenário, que só falta estar escrito na testa. Amados, a vontade de Deus é de salvar todos. Só que Ele quer salvar todos e todas. Ele não quer salvar todos. Não tem todos na Bíblia, amado. Em Gênesis não tem todos. É só todas e todos que vão entrar no reino dos céus. Então, amado, se tem todos, se converta. Ou é todas ou é todos. Assim diz o Senhor. Então, amados, o que será que a gente já imaginou ser enviado daqui uma semana, mais ou menos? Será que a gente vai estar esperando? Para levantar. Porque as igrejas falam assim, se prepare, mas, amado, se for separado, tarde demais. Você tem que fazer como o casamento judaico dos tempos de Jesus. A noiva dormia com um vestido de noiva e o véu na mão. E a lamparina também ali, cheia de azeite. Porque o noivo chegava com os amigos dele de meia-noite certinho. E o costume é que o noivo tinha que roubar a noiva. Isso era o êxtase no casamento. Aquilo ali era a coisa mais maravilhosa do casamento. Ela tinha que estar dormindo e o noivo tinha que chegar e roubar. E ela tinha que ter a lamparina, porque ele vinha cheio de rapazes e amigos ali. E ela também, por si, dormia cheia de amigas. Né? Então, para não errar o noivo, ela tinha que ter a lamparina. Mas nós tivemos que dormir vestido de noiva hoje. Mas nós temos que dormir vestido de noiva hoje. Nós temos que dormir vestido de noiva com a lamparina. Que essa igreja, amado, aqui é aquela de Apocalipse, que foi lhe dado linho fino, e são os atos de justiça dos santos. Essa igreja é prudente, amado. Aí Jesus fala que quando Ele vier, 2 estarão no campo. Um ficará, o outro será levado. Quando Ele vier, será 2 mulheres no moinho. Uma será levada, outra fica na terra. Então aqui a gente subentende que na totalidade são 50% de chance que você tem para se salvar e 50% que você tem para ficar. A gente vê isso aí, deve ser 8 bilhões já, né? Ou 9 bilhões de pessoas, né? Na
terra. Você tem que competir com aqueles que já estão lá dormindo. Porque aqueles também vão levantar, vão ser os primeiros que vão ressuscitar. Né? Na terra tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas, mas os que estão dormindo, eu não faço a conta. Então, esses são os primeiros. Então, amados, quero mandar uma pergunta. Você faz parte da qual igreja? Das loucas? Isso você pode responder dentro de você. Ou das prudentes, das sábias. Se estiver de um lado das loucas, meio... Porque tem pessoas que falam assim, mas eu não sou meio louco, mas também não sou meio são, né? Eu sou assim um pouquinho de louca, né? Um pouquinho de sábia. Mas não tem, cara. Você é um ou é outro. Eu vou levar vocês para um lugar agora que ninguém gosta de ir, amados. Mas Salomão falou que é melhor estar num lugar desse do que num lugar onde tem festa. Nós vamos sair daqui agora e vamos para um cemitério. Você vai olhar numa lápide e vai ter lá, fulano de tal, nasceu em 1900, porque para não ter ninguém aqui dentro. E morreu em 1940. Aí, entre essas duas datas, você vai ver que tem um risquinho do tamanho de uma unha. Um risquinho bem pequenininho entre... Já estão sabendo, né? Estamos tudo no cemitério, né, amado? Ninguém me sai de lá por enquanto, hein? Aquele risquinho é a tua vida inteira. Aquele risquinho é a vida inteira da pessoa. Aquele risquinho determina se você viveu uma vida com Deus ou se você viveu uma vida longe dele. E aquilo não tem mais volta. Aquilo não tem mais... Porque Deus não tem plano B, amado, para você. Tem. Porque se você anda no propósito de Deus, né? A gente pega um GPS, porque um está sentando numa rua errada. O que o GPS faz? Você numa rua errada, o que ele faz? Redireciona você para o caminho certo. Mas se você quer andar, quer forçar, porque eu não posso me arrepender por você. Ô Senhor, eu me arrependo por fulano de tal. Eu não posso, tem que ser Ele. Vamos voltar para a igreja de volta, mas muito tempo se me volta todo mundo para a igreja, porque aqui é um lugar celestial, um lugar maravilhoso, um lugar de presença de Deus, de anjos. Não ficou ninguém lá, amado, no cemitério. Se ficar alguém, vai alguém buscar lá. Está todo mundo aqui. Graças a Deus. Para encerrar. Se você vê no nosso tempo cronológico, você vai ver que as horas ela vai até 11 horas e 59 minutos e 59 segundos, né? Daí da meia-noite e 1 segundo. Então, entre 11 horas e 59 minutos e 59 segundos, era ontem. Ou seria hoje ainda, né? Mas meia-noite e 1 segundo já é amanhã. Nesse espaço de tempo é meia-noite. Esse é um tempo que não existe, irmãos. Esse espaço de tempo ali, de meia-noite, ou você está 11, 59 minutos, 59 segundos antes, ou você está meia-noite e 1. E a palavra diz que Jesus, ele vem meia-noite. Eu estava contando a história das noivas, que ele vinha e roubava ela. Paulo diz que o dia do Senhor virá como ladrão. Cautelai-vos, arrependei-vos, amado. Que queiram ficar no lado direito de Jesus, porque ficar no lado esquerdo ninguém vai querer ficar. É duro você chegar lá e falar, Senhor, mas em teu nome, Senhor, eu louvava, eu pregava, eu
libertava, eu curava. Ele vai dizer assim, no meu nome não, fez no teu nome. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Agora você, a vida inteira aqui, mano, pregando, louvando, você feliz, chega lá e escutar uma palavra dessa. Então, irmãos, o que eu queria falar para vocês, para a igreja, é isso. Eu tentei fugir dessa palavra, eu juro. Foi para viver, perdi uma noite inteira. Acho que Jesus me falei a noite inteira pregando alguma coisa, daí cheguei no dia seguinte alegre, falei, graças a Deus. Aí, deu meio-dia, se apagou a palavra, falei, Jesus, o que o Senhor quer de mim? Porque o pastor pregou no domingo passado salvação. A missionária pregou salvação. Falei, eu vou pregar salvação também, Senhor. Vai pregar salvação. Eu só quero concluir uma coisinha que eu não falei aqui, amados, que Nicodemos não fala na Bíblia que ele foi batizado, né? Ele só ali conversou com Jesus, Jesus conversou com ele, né? Mas agora nós vamos ver que agora Jesus ele vai para a cruz, e daí agora, dá 3 horas, Jesus morre, e agora a multidão se dispersa. E agora, agora quem que vai estar lá agora para passar óleos, especiarias, lavar o corpo de Jesus? Quem que vai estar? Nicodemos. Você acha que se esse homem não foi convertido? Será que esse homem não se batizou? Com certeza, né? Porque o corpo morto. E eu quero falar também de mais o outro personagem que foi o principal também, o José de Arimateia. Há quem diga, segundo os estudiosos, o pastor deve saber, que ele era o jovem rico. José de Arimateia era o jovem rico, que se entristeceu, né? Jesus fala, vende tudo, e tem dá aos pobres, segue-me. Ele entristeceu o coração dele. Mas não se viu falar mais. E segundo os estudiosos, José de Arimateia é esse jovem rico. Porque ele tinha uma tumba, era rico que tinha tumba. Porque se você morresse, se você não tivesse recurso, você tinha uma vala lá. Morria na cruz com uma vala. Tinha uma vala lá que todos os mortos ficavam lá apodrecendo. Então era uma pessoa de bem. Então, amado, hoje Jesus falou de batismo, falou de conversão, falou de arrependimento. Eu creio que essa palavra tenha entrado no seu coração e você vai repetir a semana inteira. E se puder alcançar alguém, traz para cá. Porque Jesus, uma alma vale pelo mundo inteiro. Amém, irmãos? Muito obrigado pelo presente que foi a sua atenção. Muito obrigado. Pastor.